Projeto Evangelize, evangelizando sua família. Meditando dia a dia com Milton Martins. Nós vamos meditar sabedoria do versículo 14, sabedoria 5, do versículo 14 ao versículo 23. Deus protege e vinga os justos. Assim a esperança do ímpio é como poeira levantada pelo vento, e como uma leve espuma espalhada pela tempestade. Ele dissipa o fumo ao vento, e passa como lembrança do hóspede de um dia. Mas os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor, e o Deus do Altíssimo cuidará deles. Por isso, receberão a régia coroa da glória e o diadema da beleza da mão do Senhor, porque os cobrirá com sua direita e os protegerá com seu braço. Por armadura tomará seu zelo cioso e armará as criaturas para se vingar de seus inimigos. Tomará por couraça a justiça e por capacete a integridade no julgamento. Ele se cobrirá com a sua santidade e com um impenetrável escudo. Afiará o gume de sua ira para lhe servir de espada. E o mundo se reunirá a ele na luta contra os insensatos. Os raios partirão como flechas bem dirigidas, e como de um arco bem distendido voarão das nuvens para o alvo. Uma balista fará cair uma espada sairaiva de ira, a água do mar se levantará em turbilhão contra eles, e os rios se arrastarão impetuosamente. O sopro de Todo-Poderoso se insurgirá contra eles, e o dispersará como um furacão. A iniquidade fará de toda a terra um deserto, e a malícia derribará os tronos dos poderosos. Palavra do Senhor. Amada e amada irmã, a malícia derrubará os tronos dos poderosos. Não é essa a citação no Lucas, capítulo 2, no Magnífica? Derrubará dos tronos os poderosos e exaltará os humildes. E lá no versículo 14, a esperança do ímpio é como poeira levada pelo vento, uma leve brisa espalhada pela tempestade dissipa como fumo ao vento. Amado, o mal será dissipado. Os poderosos dos tronos serão derrubados. Palavra de Jesus. Palavra da Bíblia, palavra de Deus, e ainda a palavra da mãe de Jesus, né? Quando ela diz: o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Testemunho de Deus na vida dela. E aí, amados, nós precisamos perceber uma situação que não tem como nós fugirmos dela. É uma situação lógica. Para que Deus cumpra a defesa dos oprimidos, dos justos, daqueles que amam e seguem o Senhor, prestem bem atenção, aqueles que amam e seguem o Senhor. Por quê? Todos somos amados por Deus, mas alguns, ou uma grande parte hoje, abandonaram Deus, ou se abandonaram, não em Deus, no mundo. Porque de Salmo 130 nós temos que abandonar-nos em Deus. Muitos estão abandonando Deus para estar no mundo, com as propostas do mundo. Quando a mão de Deus pesar sobre os injustos, para pesar sobre todos e sobre os injustos, para proteger o justo, a mão de Deus virá em socorro.
e ela irá pesar contra os injustos. Ou seja, na lógica, quando para defender o justo, o injusto cai, lhe é ferido. A condição é nós que escolhemos. Por isso, na orientação da palavra, é preciso que eu tenha um lado. Lógico, eu preciso ter um lado. Amados, eu não sou muito de alimentar ilusões. Por quê? Tudo se tem uma lógica. A lógica da escolha. Eu escolho ou não estar dentro de Deus, junto de Deus. É uma liberdade minha. Eu quero ou não. É direito meu ou não. Agora, também não posso eu cobrar de Deus se a minha escolha não é a escolha de Deus. Justiça. Ora, passo o tempo todo escolhendo as coisas do mundo, enebriando-me com as coisas do mundo. Como eu, acostumado com o mundo, vou querer Deus? Se as promessas de Deus e as condições de Deus não são as promessas e as condições do mundo. Como eu posso ter felicidade em Deus se eu estou preso às promessas do mundo? A palavra nos apresentada em Efésios, Tessalonicenses, Filipenses, ou em todas as cartas de Paulo, ele fala sempre dessa escolha, o espírito ou a carne, dizendo bem claro que nós não nascemos para os desejos carnais, mas sim para os desejos espirituais que provêm de Deus. Ora, qual é a minha escolha? Qual é a escolha para minha família? Qual é a escolha para a minha casa? Qual é a escolha para os meus? Esta pergunta tem de ser dirigida para alguém. E quem é essa pergunta dirigida? Aos pais. Simples. Por quê? Lá em Gênesis foi constituído o pai e a mãe para ser responsável pela sua cria. Ou seja, eu sou responsável pela minha cria. Porque nasceu do meu ventre. Não foi jogado ao vento. Amado, a responsabilidade de levar a Deus os filhos caminham com a fidelidade e aliança. Deus fala no Antigo Testamento da aliança, Jesus fala dessa mesma aliança no Novo, e Paulo fala nessa aliança. Ou seja, é preciso se ter uma aliança com alguém. Com alguém. E a escolha é minha. Por quê? Porque eu tenho algo que me foi dado em Gênesis, que também é a liberdade. Ora, o que eu tenho feito com essa liberdade? Então, meu amado, minha amada irmã, nós precisamos entender e compreender que não podemos exigir de Deus ou cobrar de Deus se nós não fizemos aliança com Ele. Nós nascemos da aliança, fruto da aliança, mas a rompemos no momento que nós queremos viver por nós mesmos. E esse é o grande erro da humanidade. Querer viver pelos seus ideais, justificado pelos seus atos intelectos. Não é por acaso os intelectos que questionam a Deus? E levam os intelectos, aqueles menos esclarecidos, a servirem um Deus que não existe? Ou melhor, nós, na nossa intelectualidade, na nossa responsabilidade, tiramos outros do caminho de Deus? Tomamos então a responsabilidade sobre nós. Isso é lógico. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela não nos dá
dois caminhos, ela nos dá um caminho, o caminho é Deus. A palavra existe para nos levar a Deus, mas a atitude, a escolha, provém do homem, que pela palavra deveria escolher Deus, porque Ele é o autor de tudo. Mas se nós percebermos, desde o Antigo Testamento, muitos não queriam seguir a Deus, né? E como muitos não tinham acesso à verdade, se perdiam porque os outros os levavam à perdição. Ou até mesmo muitos impunham a eles outros deuses, como aconteceu no Egito. Muitos foram salvos porque, ao ouvirem o povo de Deus, se converteram ao Deus verdadeiro e os seguiram rumo à terra prometida. E aí a misericórdia de Deus se estendeu sobre aqueles que por ignorância não seguiram a Deus. Mas que justo, né? Porque eles não conheciam outro Deus. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Eles serviam os deuses Baal, convictos que estavam corretos. E aí sim, por não conhecerem a verdade, serão salvos. Isso diz a palavra. Por não conhecimento da verdade, serão salvos. Mas é preciso que entendamos que hoje nós já conhecemos a verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus nos é facultada. E aí Paulo vai dizer nas cartas, né? Daqueles que eram regidos pela lei, seriam julgados pela lei. Mas nós conhecemos a lei do Deus verdadeiro. Então, claro e lógico, seremos julgados por ela. E aí, a nossa liberdade de escolher ou não a Deus pesa sobre nós também no nosso julgamento. Por isso, nós não podemos viver a vida ao nosso bel prazer. Por quê? Porque aí sim escolhemos então nos afastar de Deus. É uma escolha. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos, porque poucos deixarão a escolher-se. Porque Deus quer a todos, o amor é para todos, diz a palavra, muito clara, é para todos, tanto a chuva quanto o sol, é para todos, o amor de Deus é para todos. Mas existe aqueles que quiseram seguir as trevas, né? Paulo vai dizer belíssimamente, né? Dos filhos do dia e dos filhos da noite, dizendo dos filhos da luz e dos filhos da treva. Nós podemos escolher sermos os filhos da luz ou das trevas. É uma escolha, amado. É uma escolha. O mundo às vezes quer calar, não é? Porque dizer a pessoa escolhe isso ou escolhe aquilo. Realmente, a gente chega a uma conclusão que é direito de todos, né? Porque a palavra nos diz que nem tudo me é devido, mas tudo me é permitido, mas nem tudo me é devido. E o Espírito Santo é o limite daquilo que posso e daquilo que não posso. Por isso, Jesus nos diz que irá ao Pai e mandaria o Espírito Santo Paráclito para nos revelar toda a verdade. Ou seja, nós hoje temos o Espírito Santo que recebemos no batismo. Se nos deixamos guiar por este Espírito Santo, seremos guiados para a luz, para a salvação, para a glória de Deus. Mas, se por opção própria nos deixamos guiar pelas trevas, nos deixamos guiar pelos desejos da carne, nos deixamos guiar pelo desejo que opõe o desejo do Espírito, diz Paulo, o desejo da carne é esse, 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 o desejo do Espírito é esse, 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 e a gente pode escolher. Qual escolha ou qual desígnio você tem dado para a sua vida? Eu tenho dado para a minha vida. Milton, tenha misericórdia, sim. Mas às vezes as pessoas se embrenham tanto no caminho do desejo da carne, que o tempo que lhe é dado, eu disse ontem, o tempo não sabemos qual, não nos dá opção de volta. Ou nós nos embrenhamos tanto que não voltamos. São os que se perdem.
Não podemos brincar com o fogo. O demônio, o diabo, não é para brincar com ele. Não é para subestimá-lo. Porque se estamos em Cristo, o mal já foi vencido. Mas se não estamos em Cristo, estamos à mercê do mal. Ninguém brinca com cachorro bravo, porque vai ser mordido. E muitos estão brincando com isso. Ah não, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, o jeito é meu, esse negócio de Deus, isso aí é utopia, não é? Tem alguns aí que dizem que é ópio, né? É a desculpa. Ah, fulano, tudo a desculpa dele é Deus. Não. Deus não é desculpa para os seus erros. Deus é solução para os seus problemas. Deus não é desculpa para os nossos erros. Deus é solução para os nossos problemas. A escolha, a liberdade, que nos é peculiar. Porque Deus não obriga. Amados, é fácil você descobrir o que é de Deus e o que não provém de Deus. Deus não obriga. Não. Deus não obriga você a dar nada para ninguém, porque tem uns aí, por exemplo, que obriga você a dar 10%. Deus não obriga. Primeiro nós precisamos entender que Deus não nos obriga a nada. É o nosso coração, e essa doutrina aí que tem que dar 10 para o Pai, 10 para o Filho, 10 para o Espírito Santo por cento, já tem local que está fazendo isso. Essa obrigação aí não é assim. Porque tem a palavra da viuvinha, que deu tudo que tinha. É escolha. Até em doar para a messe. É uma escolha. É uma orientação. Porque se a gente vê daqueles que ganhavam lá 10% por tempo, o que eles faziam com ele no Antigo Testamento? Quando Jesus entra lá, ele quebra tudo lá dentro, que estava fazendo a casa dele de comércio. Aqueles que impunham fardos pesados não cumpriam aquilo que Deus determinava. Então Jesus vem dizendo da doação, da espontaneidade, do coração. E aí nós partimos do princípio que dar a Deus não é só o financeiro, é o coração. Porque não podemos colocar fardos pesados em cima de ninguém. Uma pessoa que ganha salário mínimo, ganha R$800, você imagina ele obrigatoriamente ter que dar R$80. O dinheiro já não dá para ele sobreviver. Ele obrigatoriamente ter que dar R$80? Deus não é insano. Aqueles que pregam isso aí estão errados. Você ganha R$800, tira o INSS lá, sobra 740. Paga aluguel, paga comida, paga isso. Como é que ele vai tirar 10%? Se ele der 10, 20 com coração, ele já está cumprindo a missão dele. Não coloqueis fardo pesado sobre os outros. A igreja precisa do dinheiro para manutenção, a igreja precisa para a obra de evangelização, sim. Mas a igreja católica não impõe valores. Por quê? Porque ela orienta o coração. Agora, aqueles que querem tirar da boca dos outros para viver uma vida farta, para ter bom carro, bom dinheiro, me desculpe, não é escolha de Deus. Me desculpe se alguns não vão gostar. Mas isso não é lei de Deus. Você que está escravo disso, me desculpa, liberta-se. Porque tem muitos vivendo bem às suas custas. Tem muitos aí andando de carrão, às suas custas. A gente fala em corrupção, mas aí a corrupção pode estar aí também, não é? Você está alimentando uma leva de gente que está vivendo bem, enquanto você está vivendo na miséria, porque não está conseguindo honrar os seus compromissos. É escolha nossa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra é justa sobre todos. Tem uns que podem. Aqueles que ganham mais, aqueles que têm uma vida farta. Até esse aí que tem 2 carros, 3 carros, 5 carros, que eles dizem aí da teologia da prosperidade. Esse pode dar mais, né? Já tem tanto. Não fica aí na televisão fazendo propaganda que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Então dá mais. Se tem é porque está sobrando. Se está sobrando tem que dar mesmo.
Mas que é injusto, né? Agora, impor aos pequenos, tirar daqueles que nada têm. Se a pessoa está desempregada, ou ela está fazendo uma faxina para se manter, como é que ela vai tirar para dar? Não é covardia, às vezes nós estamos oprimindo. E Deus não é essa injustiça, porque muitos se perdem pelas imposições. Mas é preciso entender então que eu tenho uma liberdade de escolha. Eu tenho uma liberdade de optar. Agora, eu preciso ter o que estamos estudando aqui, a sabedoria na escolha. Escolher Deus. Por isso, a palavra vai dizer que tudo que pedir ao Pai, em meu nome, eu vos darei. Ok. Mas também a palavra diz que para me dirigir ao Pai, eu preciso fazer a vontade dele. Então, tem duas condições. Primeiro, seguir a Deus, observar os seus mandamentos. E aí sim, tudo que eu pedir me será dado. Aí existe o equilíbrio de optar por Deus e pedir a Ele que me honre. Mas se eu não opto por Ele, se eu opto pelas coisas do mundo, lembra daquele Pai Nosso meditado aí que tínhamos aqui? Ele falava justamente disso. Eu quero que a minha vida seja uma vida boa, mas eu não escuto Deus para onde eu vou. E aí eu tomo os meus caminhos de veredas, eu me embriago pelos caminhos de infelicidade e quero cobrar de Deus a felicidade. Ora, eu segui o caminho de Deus? Então não posso cobrar de Deus e ser feliz. Eu me entreguei à felicidade proposta pelo mundo, que não é proposta de Deus, jovem. E depois você quer acusar ou cobrar de Deus, acusá-lo pela sua infelicidade e cobrar dele a sua felicidade? Você não optou? Quando você optou, você muitas vezes foi demagogo com os outros. Ah, segue Deus. Você é carola demais, irmão. Fica na igreja, grupo de oração, essas palhaçadas aí. Nós tá aqui, ó. Eu falo assim, tem mania de nós tá aqui hoje, estudante, viu, da área de comunicação. Nós tá aqui. Nós tá aqui na boa. Né? Até segue as formas de falar. Nós tá aqui na boa, você está indo para a igreja. Eu vejo muitos falar isso, muitos jovens falar assim. Cobro demais isso, né? Nós tá aqui. Nós tá aqui na boa, nós tá aqui enchendo a carne, nós tá aqui na gandaia, e eu sei nessa palhaçada aí de ir pra igreja, vem pra cá. Fala assim ainda, né? É a gíria dos manos, né? E muitas vezes nós estamos indo por este caminho. E aí, quando os estudos começam a ir mal, quando as coisas começam, eu quero cobrar de Deus. Aí eu vou ali fazer uma novenazinha. Gente, novena, o Padre Reginaldo fala de novena em novena, eu chego. Mas é preciso ter fé. É preciso ter fidelidade. Reza pra mim que eu vou fazer uma prova. E você? Fez o quê? Estudou? Ou foi pra gandaia? Eu vou rezar por você? Meu irmão, a minha oração pode até mudar a sua vida. Mas a ação sua é que muda a sua vida. A minha oração pode te proteger. Mas a ação precisa também ser sua. Eu sou fruto da oração da minha mãe. O meu processo é fruto de oração da minha mãe. Mas eu precisei encontrar Deus, né? A oração dela foi tão forte que eu tive que buscá-lo. Mas, muitos não conhecem o que eu passei para chegar aqui. O que eu pastei, né? Para chegar aqui, porque muitos estão pastando. Eu pastei muito no mundo. Eu bebi muito da lavagem do mundo. E vivi as consequências do mundo. Por isso, não tem vergonha de falar do que eu vivi. Porque tem muita gente que tem vergonha. E até é usado contra eles, né? Ah, fulano está aqui, mas fulano fez isso e isso. Ter feito isso ou não, pode ter feito. Porque eu fiz. Agora, existe um momento na nossa vida que nós precisamos descobrir a miséria que estamos vivendo e escolher o caminho de Deus. Muitos estão vivendo a miséria, gostando da miséria e não querem mudança. E aí tem esse negócio, reza pra mim, irmão. Eu lembro de um irmão que falou, você não precisa rezar não?
O que ele quis dizer? Não é que ele estava sendo, nossa, esse irmão é grosso. Ele não é grosso. Ele queria dizer para você, a responsabilidade também é sua. Para! E é preciso entender. Alcançar a graça, desculpe a palavra, eu tenho que fugir da desgraça. Eu não posso estar mergulhado na falta de graça, que é a desgraça, a ausência de graça. Mergulhar nela de cabeça, né? Porque o mundo hoje nos propõe mergulhar de cabeça. Não tem mais aquele cuidado de olhar, não. Mergulha de cabeça. Essa é a solução. Vamos aqui, nós aqui, vamos juntar aqui, vamos mergulhar de cabeça. Vamos fazer tudo que tem direito. E aí, quando as consequências começam a pesar, eu começo a cobrar de Deus. Amados, eu não posso cobrar de Deus aquilo que é de minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? A palavra de Deus nos foi clara. O Espírito Santo que nos mostrará e nos relembrará das verdades. Quais são Aí alguém perguntar, o que é a verdade? Simples, Deus. Qual a resposta da minha vida? Deus. Ora, Deus é a resposta. Deus é o caminho. É a salvação. A palavra dele me orienta. Ora, se eu não conheço a palavra e não quero viver a palavra e nem me interesso pela palavra, não conheço Deus. Então, eu preciso estar. Aí eu vou chegar no ponto que eu quero te orientar. Eu preciso estar na igreja, iluminado pela palavra, cumprindo os mandamentos. Todo mandamento é uma regra, nós sabemos disso. Tem as regras de vida. Para o aluno passar, ele tem que estudar, ir à aula, frequentar os cursos. E quantos anos você estuda? Tem gente que estuda 20, 30 anos e continua estudando. Tem pessoas idosas que estão estudando até hoje. Mas, olha para você ver, as coisas de Deus ele não quer ter compromisso. E a igreja, estou cansado. E a missa, eu estou cansado. Mas você falta à escola quando você está cansado? Hoje é dia da sua prova. Ah, não vou fazer prova hoje, não, estou cansado. Aí muitos faltam. Hoje é o dia da sua comunhão. Estou cansado. Hoje é dia santo. Vou à missa não. Vou cair na esbórnia. Trocou. Então, nós precisamos ser mais criteriosos na nossa escolha. Ora, escolhi Deus. Existem as formas, os momentos, os horários que eu tenho que me dedicar a Deus. É compromisso. Como eu tenho que me dedicar aos estudos, abrir mão. Eu vejo aí os jovens quando vão fazer o Enem, como vão fazer, como o livro. Mas passa aquele que alimentou-se o ano inteiro. Porque comer o livro só no dia do Enem não vai fazer ninguém passar. Por isso fica muito doido. Não vai. Angu de um dia não engorda cachorro. Minha mãe dizia isso. E não engorda mesmo não. Pode dar até uma dor de barriga de tanto comer. Muitos querem isso num dia só. E aí eu tenho que dizer para o pai e para a mãe que o seu filho só conhece a escola porque você o orientou, você mostrou pelo caminho. Porque eu lembro, os menininhos, quando o pai começa a deixar na escola, eles não querem ficar na escola. Dão birra, briga, pai tem que criar isso. A mesma coisa na igreja. Ah, meu filho... E eu vejo tantas mães falar isso, preciso partilhar, porque é um crescimento espiritual. Ah, meu menino tá querendo isso, não. É chato demais a catequese. Mas não tem nada mais chato do que ficar de 7 horas da manhã até meio-dia na escola. Não tem nada mais chato que isso, não. E não vai? Não é necessário para tomar? A gente vai se moldando a escola. Não tem nada mais chato do que acordar às 6 horas da manhã, tomar banho correndo, café correndo, que ir para a escola. Nada. É fácil. Eu que eu diga. Que saía do Eldorado, ia lá pro Polivalente, tinha que atravessar uma pinguela. Nessa época de chuva, tinha vezes que a gente não chegava na escola porque caía no barro e tinha que voltar para casa a pé porque não podia entrar na lotação sujo.
É o que eu diga o tanto que é difícil. As crianças desses meios aí rurais, que o diga o quanto é difícil acordar. E tem muito malandro que não quer estudar. E a mãe ainda vai para a escola brigar com a professora porque o filho dele é irresponsável. Porque não educou o filho. E a escola é obrigado a professora apanhar por malandro. São malandros. E aí a desculpa, nossa, e por que eu estou sendo rigoroso nessa colocação? Porque do mesmo jeito que não quer educar o menino para a escola, não educa o menino para a igreja. E aí amanhã ele vira bandido, marginal, eu quero culpar a sociedade. Quem errou? O pai e a mãe, que não escolheu a igreja, que não educou ele na escola, que não lhe deu o caminho. Quem será responsabilizado? Aquele que não fez. Isso é a palavra. Amados, nós precisamos assumir essa responsabilidade para nós, para amanhã não julgar essa responsabilidade para o outro. Não é o professor que tem que educar o seu filho. É você, pai. É você, mãe. É responsabilidade sua. Não interessa os seus afazeres. O seu filho não pediu para nascer. Simples. Você teve a escolha de ter o filho, de ter a filha. A responsabilidade é sua. De educá-lo na fé, na igreja, nos preceitos de Deus. Não virar vítima daqueles que querem lesar você em nome de Deus. Ter a liberdade da escolha de ir para Deus e ter a capacidade, pelo Espírito Santo, de renunciar às coisas do mundo. Ok? Escolha. Aí eu disse para você qual que é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso porque Deus nos deu o conhecimento para que o fizéssemos. A capacitação, ela vem quando eu sirvo a Deus. Sabedoria. Escolha primária. É preciso que nós ouçamos isso de uma forma muito clara, para que nós tomemos posições. A nossa função enquanto leigos é, da nossa forma, evangelizar. E eu tomei a minha postura de leigo na evangelização. Então cabe a mim, no conhecimento simples, porque a palavra para mim, amados, ela é muito simples. Muito. Ela não tem muito o que eu ficar questionando ou que eu ficar querendo entender intelectualmente, não. A palavra ela é simples, ela orienta. Ela mostra quais os caminhos devo tomar e quais as consequências do caminho que tomo. E aí, eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la em prática na minha vida. E aí Deus, que é bom, olhando a minha fraqueza e a minha limitação de querer caminhar no caminho dele, me presenteia com a sabedoria. É assim o aluno que vai para a escola. Se o pai presenteia o filho mal, ele vai continuar sendo mal. E tem muito pai que faz isso no Natal, né? O menino não fez a obrigação dele o ano inteiro. Aí chega e dá tudo pro filho dele. Desculpe, muitas vezes porque o pai também não fez. Aí é uma tal de parecer que vai lavar a consciência, né? Consciência não se lava dando presente. Consciência se limpa dando ao filho aquilo que é direito. O amor, o carinho, a educação na fé. Porque tem pai que paga o curso mais caro de escola. Desde a criancinha. A criancinha já está lá no pré-maternal, já tendo o melhor. Eu quero pagar para o meu filho, eu não tive. Vou dar para ele o melhor, porque eu nunca tive isso. Hoje eu tenho condição, tenho que dar para ele o melhor. Muito bem. Parabéns. Mas você também não teve educação na fé. Por que não dá para o seu filho o melhor da educação da fé? Eu estou dizendo porque eu tenho família. E muitas vezes eu ouço isso. Nossa, eu tenho que dar ao meu filho o que eu tenho de melhor. Porque hoje eu tenho condição, hoje eu estou trabalhando, vai trabalhando, né? Trabalhando para isso, tem que dar pelo melhor. Mas não leva ele para a igreja, não dá ele fé. Peraí, então dá ele o melhor da fé também.
Ah, porque eu nunca tive Deus, ninguém nunca me ensinou, por isso que eu não dei pro meu filho. Peraí, mas ninguém nunca te ensinou. Dar coisas caras pro seu filho, ninguém nunca te ensinou. Ir ao shopping com seu filho, você não aprendeu? O outro não falou que é bom, você não foi? E por que você também não levou ele para a igreja, não deu para ele o que é melhor na igreja? Queremos os nossos filhos médicos, queremos os nossos filhos jogadores de futebol, queremos os filhos nossos cantores, porque eles vão ganhar muito dinheiro. Mas não queremos educar os nossos filhos na fé, porque vai ser o ponto principal para a vida dele. Antes de dar qualquer coisa para o seu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é a melhor educação para o seu filho. É o melhor limite. Porque aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, esse tem limite em tudo. Ele não mata, ele não destrói, ele não usa os outros, ele ama. O amor é a lei perfeita. Então eu, enquanto leigo, estou aqui não para dar aula de matemática nem de português, e por isso, muitas vezes eu falo, você quer falar de Deus? Então fala de Deus, não fica enrolando as pessoas não. Porque às vezes nós estamos no enroleixo. Nós vamos falar só que Deus cura, que nós vamos tirar diabo, que nós fazemos isso, que Deus vai dar prosperidade, que Deus, mas não queremos dar comprometimento das pessoas com a palavra de Deus. O primeiro caminho para seguir a Deus é ter compromisso com Ele. Primeiro caminho. Epístola, São Tiago disse muito claro isso. Tudo o que pedis, mas é preciso desde que eu cumpra os mandamentos. É mandamento. Mandamento é mandamento. Para que eu alcance de Deus aquilo que tanto necessito, é preciso eu estar no caminho dele, seguir os mandamentos dele. Porque ele me sabe o que é necessário. E aí eu teria a sabedoria, até mesmo de saber o momento certo de Deus me dar. Isso é educação na fé. Por que a humanidade hoje é revoltada? Porque não tem educação na fé. Por que o jovem, muitas vezes, é tão revoltado com o pai, com a mãe? Porque não teve limite na educação da fé. Nem tudo está perdido. Vamos começar agora. Por isso a palavra de Deus diz misericórdia. O ato da misericórdia de Deus estende agora. Então vamos começar agora. Vamos começar a educar o nosso filho. Vamos começar a ter tempo para os nossos filhos. Vamos começar a ter tempo, parar um pouco de dar aquilo que eu não tive e começar a partilhar aquilo que eu posso ter. Talvez você não teve carro, dinheiro, mas Deus você pode ter a hora que você quiser. Basta dar uma parada e dizer para o seu filho, a partir de hoje eu quero dar mais, porque eu quero ter mais. Eu quero ter Deus para dar Deus para você. Esse é o melhor caminho. E nós deveríamos, enquanto dizemos cristãos e católicos, começar por este caminho. Mas às vezes começamos com um caminho errado, né? É aquilo que eu disse, o pré-maternal já é o melhor. Mas o maternal, o do materno, do afeto, que seria Deus, negamos. Achamos brega. Não queremos. A catequese, que é 1 ano, 6 meses, 3 meses, o que tem de gente que reclama? O filho estuda 20, você não reclamou, e olha que você banca os 20 para ele. Será? A igreja devia ter 3 anos de catequese, 10 anos de catequese. Ela põe pouco e nós não reclamamos. E aí o padre é chato, a catequista é chata, o Milton é chato, porque Milton fala de Deus, ele é chato, mas eu vou continuar sendo chato, porque essa é a minha missão. Assim como o professor, que tem que pôr limite na escola, mesmo ele sendo chato. Por isso, amado e amada irmã, a doutrina nos custa a fidelidade. É de graça. O único custo é, quer ou não, fidelidade. Vamos orar neste momento, pedir a Deus que a palavra caia no nosso coração. Pedir a Deus que dê ao nosso coração duro, e a promessa dele, que ele disse que meteria, diz a palavra assim, Joel, e que é repetida por Paulo em Atos dos Apóstolos. A profecia era que Deus meteria a mão no nosso peito, né? Parece uma violência meter a mão, mas Deus enfiaria a mão no nosso peito, arrancaria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne.
um coração pulsante, um coração de Deus. Profecia de Joel. Quando eu li essa palavra na primeira vez, ela dizia, Deus meteria. Eu falei, nossa, Deus vai enfiar a mão. Aí eu fui entender que Deus precisa fazer isso mesmo, enfiar a mão, arrancar as coisas que estão nos impedindo de ir até Ele. Tanta é a ansiosidade, né? Que Deus não é ansioso como nós, mas no sentido que nós entendemos, que Deus anseia por nós. Então, Deus, Ele mete a mão no nosso peito, arranca o coração de pedra, bota o coração de carne no coração de Deus. Senhor, faz isso na nossa vida hoje. Arranca o coração de pedra, arranca os neurônios duros, né? Arranca o nosso cérebro, que muitas vezes, a causa da nossa inteligência, porque nós sabemos que, já é provado cientificamente, que cada parte do nosso cérebro é responsável por um comando, né? Aí Deus sabe aquele comando que Ele pode entrar e dar um pré-curto-circuito nele e depois arrumá-lo para ele funcionar do jeito que pode, do jeito que deve. Essa intimidade que nós temos com Deus, de dizer a Ele, mexe nos meus neurônios, mexe na minha mente, mexe na minha inteligência, na minha suposta inteligência, mexe com o meu ser, porque se é a mente que coordena os movimentos do meu ser, que o Senhor possa mexer na coordenação, naquilo que me coordena, que ordena que eu faça. Por isso, Senhor Deus, te peço, compreendendo o meu corpo, compreendendo as minhas vontades, compreendendo as minhas necessidades, que o Senhor faça a tua vontade sobre as minhas necessidades. Que o Senhor faça a tua vontade sobre mim. E aí até mesmo, Senhor, muitas vezes eu preciso renunciar às minhas vontades. Preciso renunciar. Então, age com o teu poder, age com a tua unção, age com a tua vontade sobre a minha vida, para que eu o ame acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é aceitar que Deus faça em mim aquilo que é melhor. Porque se eu fizer, eu faço errado. Muita gente fala assim, você foge para Deus. Não. Eu seguro na mão de Deus porque eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu sou frágil. Eu sei que eu sou pecador. Se eu largar da mão de Deus, eu faço bobagem. É como um filho dependente de um pai. Eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. É preciso entender é preciso entender a nossa dependência. Assim como quem trabalha com a dependência do álcool, ele sabe que ele é dependente. Então ele precisa fugir do álcool e se agarrar em Deus. Porque aquele que foge e não se agarra em nada, fica perdido. É uma fuga tola. Por isso, Senhor, eu preciso fugir do mundo, mas eu preciso agarrar nas tuas mãos, abandonar-me em ti. Porque senão eu volto. Senão eu caio. Senão eu escorrego. E aí, Senhor, nas tuas mãos eu possa trazer os meus que eu gerei, meus filhos, filhas, marido, esposa, todos. Porque o Senhor, diz a palavra, atrai. É como um grande imã, né? Atrai. E se eu for para ti, o Senhor atrairá os meus. Porque eu serei o sinal deles, do Senhor, no meio deles. Olha a graça. Deus me atrai, me chama a santidade. E aí, em mim, passa a refletir a graça dele, para que os outros venham para ele, e não para mim. Paulo vai dizer, aquele que me segue, segue a Deus. Porque Paulo já era o imã de Deus para os outros. O imã
de outros para Deus. Eu preciso ser este imã, emanado deste poder que traz outros para Deus. Senhor, eu quero ser este imã emanado do seu poder para trazer almas, pessoas para ti. Por isso, Senhor, dai-me a graça e a unção de preservar-me em ti. Preservar-me em ti. Esta é a palavra. Esta palavra de unção. Senhor, faz-me segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor possa ir à minha frente, abrindo os caminhos, mostrando aonde devo seguir, trazer os meus para este caminho. Ao meu lado direito e esquerdo, me erguendo nas quedas, para que eu também tenha força de erguer os meus atrás, para livrar-me de todos esses males que o mundo coloca, esses pesos, esses fardos, acima, para derramar bênção e graça do céu, sabedoria, poder, dentro do meu coração, para que eu possa, esse imã emanado deste poder, ir ao outro e trazê-los para ti, a começar pelos meus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.